E, cara, antes do Croco se tornar um empreendedor, se tornar um comunicador, você eu acho você um ótimo comunicador, o que você fazia? Eu comecei com... trabalhar na Volks. Volkswagen? Peão de firma. Você da ABC? ABC, São Bernardo. Meu pai, ele era metalúrgico, né? Então aquela coisa tipo, seguir os passos do pai e tal. Aí fiz Senai, fiz ferramentaria, fiz mecânica geral, sobreexcelência projetista mecânico. Caramba, cara! Tava toda nessa área, pura e simplesmente técnica, em pezinho para engenharia. Trabalhando lá de noite, eu falei, quer saber, não é minha vida, não é minha cara. Eu olhava para aquelas pessoas que estavam do meu lado e via 20, 25, 30, 40 anos, cara, apertando o mesmo parafuso, sabe? E para os caras estava suficiente porque aquilo era sustentação, era o ganha-pão. Eles tinham aquilo na cabeça de ganha-pão e eu não conseguia conviver com aquilo. Era o meu ganha-pão, só que era um ganha-pão sofrido emocionalmente. Sim. Aí eu cheguei ao pau e falei assim, ó, pai, vou sair, vou fazer educação física. Quantos anos você tinha? Foi com 19 para 20. Aí fui para educação física, fiz educação física. Aí logo nos primeiros 2 meses eu arrumei emprego, porque naquela época podia. Comecei a trabalhar com natação, sempre fui nadador. Então foi muito fácil conseguir fazer... Isso em academia? Isso, academia de Santo André. Que academia que era? Existe essa academia ainda? Acho que não, mas era lá. E eu tinha um arranca-rabo danado com o dono, porque eu tinha uma turma super fechada. Eu comecei a arrumar muita briga no começo da carreira, porque o que acontecia? Eu não concordava muito com o modelo que era trabalhado. Então eu sempre acabava criando novos métodos, novas formas de trabalho, novas formas de atendimento e novas formas de entrega. E eram entregas emocionais, eram entregas apaixonantes, eram entregas de verdade. Então eu saía de uma aula, por exemplo, com muita dor, de ter feito tanto esforço porque eu queria treinar junto com o aluno. E isso incomodava geral, né? Porque o pessoal era aquela coisinha, não vou subir na bike, não vou, não sei o quê. Então você acabava arrumando um pouquinho de conflito. Mas ok, era a minha forma de entrega, né? Então assim, acho que isso foi uma das coisas que eu trouxe o tempo todo. A intensidade e a entrega no que eu me proponho fazer. Então, você tinha 19 anos, não? 19 para 20. Você começou a trabalhar numa academia como professor de natação. Ganhando R$3,21 a hora a aula. Eu lembro nitidamente, porque eu ganhava, na Volks eu ganhava R$2,98. Então eu falei assim, a minha hora dando aula de natação é maior do que eu ganhava na Volks. O problema é que eu dava 2 aulas por semana. Engraçado, eu também tenho uma coisa com esse negócio de voltar atrás, eu já cheguei a ganhar R$1,49 por hora. Num varejista e tal, mas é engraçado acho que isso tudo faz essa conta hoje, né, cara? Não faz essa conta. Mas fazia porque era precificado por hora. Então, isso é uma coisa que a gente começa a rever muito, porque quando você está com a cabeça focada na hora, você está precificado por hora, você não olha para resultado. Então, não importa quanto eu ganhava por hora, o que importava é o quanto gerava de resultado. E era essa conta que quando você só pensa em hora, depois você olha para o resultado, você fala, está desproporcional. Porque eu com essa hora estou gerando 20, 30, 40, 50 clientes e eu estou ganhando a mesma hora. Então, quando você começa a olhar só para a hora, você é uma unidade, uma unidade monetária. É como se fosse uma pessoa só, né? É uma agente só, certo, não está certo. Então aí eu saí desse mercado todo, fui trabalhar na área de ginástica, me achei na área de ginástica, comecei a trabalhar dando aulas de ginástica, fiz um treinamento de body pump, eu lembro até hoje na faculdade, tinha step e body pump, não sabia nenhum dos dois, mas eu tinha os mesmos 105, acho que era R$125 na época. Eu fui escolher um ou outro, aí eu perguntei para um pessoal, perguntei para o outro, eu falei assim, olha, uma menina falou, olha, eu já fiz esse treinamento aqui, é legal que você começa a aprender tal aula, no final de semana, na segunda você está pronto, o outro demora 4 meses para ficar pronto. Vamos lá, então comecei a fazer, aí entrei no mercado de ginástica, comecei a trabalhar com ginástica, em pouco tempo fui chamado para Body Systems, me tornei treinador em 1 ano, que aí já tinha bastante destaque. Que ano que era? Curiosidade, assim, né? Vai revelar a sua idade agora. Não, cara, eu não sou uma pessoa boa de data, eu acho que isso é 2005, 4, 5, eu acho que é por aí, 2003, 2005, mais ou menos essa época. Agora você já tinha se estabelecido aqui já, então. Ela estava no processo de crescimento, expansão, assim, foi bem...
pré-hype ainda, sabe? E isso aí me deu... E aí o que acontece? Quando você vira treinador, você tem uma coisa que ninguém faz a conta, que é acesso. Acesso ao mercado. Visibilidade e acesso ao mercado. Essa conta ninguém tira de você, que é o relacionamento, que é a oportunidade de você conhecer pessoas em todo o país, que é a oportunidade de você sentir na pele exatamente aquele cliente lá no, sei lá, Capão da Canoa, no Acre, Rio Branco, extremo sul, extremo norte, extremo, sabe? Você começa a entender que onde chega a tua mensagem. É porque o treinador das metodologias, os alunos compravam e vinham de todo lugar do Brasil. De todo lugar do Brasil, exatamente. Só que você vai, né? Você viaja. Isso, então, aí foi a hora que você começa a viajar, começa a abrir porta, enfim. Aí foi esse foi o momento do treinador, né? Do treinador técnico. Chega uma hora que eu não estava mais afim de dar aula, eu já estava com uns 26 anos, 27, quando eu arregacei meu joelho, rompi tudo, arrebentei tudo, tive a cirurgia, e pensei o seguinte: eu não aguento mais dar aula do jeito que eu dou, eu preciso fazer outra coisa. Eu comecei a fazer conta, quanto tempo demora para um coordenador ficar pronto? Uns 2 anos. Assim, estou com 27, 28, eu preciso ficar bom com 30, eu tenho que começar agora. Aí larguei tudo que eu dava aula de aula, larguei tudo, pedi conta, então se eu vou estudar, vou ser coordenador. Aí fiz um treinamento, fiz um curso de coordenação, comecei a ter a oportunidade de coordenar algumas coisas, fiz uma consultoria que eu dei, bom, achei, liderança era meu forte. E aí comecei a trabalhar com liderança até os 30 mais ou menos, saí da Aparecida, saí de tudo. Quando eu estava com 31, foi quando o Raquel me ligou e falou assim: ó, é o seguinte, a gente tem um treinamento ali aqui da Les Mills, que é um treinamento de coordenação, que a gente vai trabalhar o mercado inteiro, e a gente precisa de uma pessoa para liderar esse projeto. E a gente pensou em você. Por que você? Eu tinha saído já, né? Assim, porque você tem a experiência do professor, você tem a experiência do coordenador, a experiência do mercado e tem a cultura. Então tinha muita gente muito boa na jogada, só que eles não tinham uma coisa que eu tinha tido, que era ter ido para o mercado de fato, ter sentido na pele, ter vivido literalmente a coordenação. Assumi o projeto, fiquei 2 anos à frente do projeto. Esse foi muito legal, porque aí que eu coloquei o pé na gestão. Aí comecei a colocar realmente relacionamento com gestores. Então, aí imagina, você ir para um treinamento para você falar de visão, missão, valores, alinhamento estratégico, proposta de valor para uma pessoa analfabeta. Isso em Amazonas, exemplo. Então, você começa a ter um jogo de cintura. Isso já era dono de academia ou era o professor? Dono de rede, dono de academia, sim, muito comum, muito comum. Então, assim, esse mercado que a gente vê hoje, das academias bem preparadas, do gestor bem preparado, não existe no país todo. Não existe no país todo. E são pessoas que não estão no radar e que podem ter certeza absoluta, eles faturam, eles ganham muito mais do que esses caras estão no radar. É verdade. Porque se ele é o cara que, com a competência intelectual que ele tem hoje, sei lá, de não ter tido estudos, de não ter tido nada, mas as poucas oportunidades que ele teve, ele conseguiu criar um negócio no meio do nada, esse cara é visto como um rei por todas as outras pessoas. Então ele tem a essência da referência, da inspiração, ela existe. Então isso é muito legal. Então fechou essa rodada, foi quando eu comecei a trabalhar na área de marketing, né? Porque eu fui me especializando, enfim. Isso no grupo. Aí já estava dentro do grupo, saí dessa parte da liderança, fui para a parte do marketing, entrei numa área de comunicação e aí comecei a mexer com muita coisa e vi que tinha muito trabalho manual. Assim, não funciona muito bem o trabalho manual de processos. E eu comecei a procurar formas de automatizar tudo, desde a inscrição, que era do treinamento, que antes era manual, eu colocava, fazia a inscrição no Google Forms, pedido de solicitação de reembolso para automatizar, disparo de e-mail, e tudo, não tinha sistema, né? Então você tinha que começar a criar várias alternativas. Eu comecei a entender um pouquinho de script aqui, script ali, assim, então, só que isso fazia com que eu precisasse de menos pessoas, menos tempo para executar as mesmas funções. Então eu fui começando a trabalhar até às vezes muito sozinho, porque eu conseguia ter a possibilidade de, ao invés de eu ter uma pessoa, eu tinha um sisteminha que rodava aquele processo. Então você começa a ficar mais ágil. Então você começa a ficar mais ágil, começa a ficar mais leve e começa a gerar mais resultado, enquanto está tudo burocrático com o outro. Isso foi chamando atenção, falei assim, vamos começar a incorporar isso aí. Foi quando a gente estabeleceu o departamento de marketing de fato na comunicação do grupo todo.
E todos da Drive. W12, Core, Portal de Educação Física, eu estava à frente do Portal de Educação Física nessa época. Aí eu saí do Portal de Educação Física justamente porque o modelo de negócio naquele momento já tinha entendido que não era o modelo de negócio do futuro. E aí a gente consolidou uma área de comunicação, beleza. Só que fazendo uma área nova, fazendo marketing velho. E não gerava resultado, gerava trabalho, não resultado. Todo mundo estava ocupado, todo mundo trabalhava, todo mundo criava, todo mundo fazia. E era aquela coisa tipo insana, só que você não tinha produtividade, não tinha resultado. Era muito difícil, porque era muita coisa manual. E aí eu sei que cargas d'água, eu comecei a estudar mais, aí eu ouvi um termo que naquele momento eu nunca tinha ouvido ninguém falar, que era um tal de inbound marketing. E aí eu começo a pesquisar inbound, eu começo a olhar os Estados Unidos e falo, meu, que loucura é essa? E aí quando você entra no mercado, no conceito inbound, você fica louco, porque você fala, meu, não é possível. Que era a forma de você atrair clientes, não um, ou dois, ou três, milhares, centenas, milhões. E aí eu comecei a pesquisar, caímos na RD, a gente começou a ter uma conversa com eles, eu entendi perfeitamente o negócio. E eu fiquei um ano tentando convencer o grupo do que era que eu estava falando, ninguém entendia bolhufas. Isso já era qual ano que era? Aqui já era, hoje a gente está em 2017, era 2011, 2012, para a gente começar a trabalhar de fato acho que 2013, mas esse já era 2012. E aí quando a gente começou a fazer esse processo todo, aí eu falei assim, não, eu vou passar esse negócio aqui. E aí a gente começou a construir o processo de aquisição de clientes pela internet. Literalmente aquisição de clientes pela internet. Então existia um cenário naquela época que para a gente conseguir atingir academias, os vendedores, um monte de vendedores. Telefone, Google, academia, pegava o nome, telefone, eu queria falar com o proprietário. Colocava uma planilha. Aí, meu amigo, quando a gente começou a entender e começou a gerar os primeiros leads, a galera ficou maluca. Só que acontece, demora, né? Demorou um pouquinho, né? Até você provar, né? Pra quem não conhece inbound, até você provar, porque senão vai dar certo. Não tem 4 meses não dá, mas não é assim, não é do dia pra noite. E aí o que acontece? Você tem uma barrigada. Isso é uma coisa que o pessoal acaba não levando em consideração. Existe um tempo, né, de aquisição da confiança. Não é aquisição do lead, é aquisição da confiança das pessoas, é diferente. E aí nesse meio tempo, o que acontece? O time de vendas fica desesperado, porque o time de vendas ele quer o contato, E aí você manda o cara desqualificado. Aí o time de vendas, esses caras não prestam pra nada. E aí a gente começa a construir as lógicas todas, os funis todos, todo o processo de aquisição, e você começa a organizar a casa. Então hoje, tanto nos meus negócios quanto nos negócios do próprio grupo, praticamente 100% dos novos contatos, eles são através da internet. 95% não passei. Aí processo inbound, porque é como a gente conquista as pessoas. Então aí depois de ter solidificado esse projeto todo, eu vi que era hora de começar a romper as barreiras. Eu falei assim, as academias precisam disso. E foi aí que eu construí o Leads 3x, que é a metodologia baseada nesse histórico todo, nos aprendizados, nos erros, nos acertos, e direcionado para a academia, porque é um negócio diferente, o jeito é diferente. Enquanto a gente quer um lead para comprar um serviço digital, é uma coisa, para você comprar um negócio local, a conversa é outra. E é um negócio muito, assim, eu nem estou nesse segmento, que a gente navega muito bem, o Adam ajudou a gente bastante nisso também, mas é um segmento tradicional. Eu também levei algumas lições visitando esses caras iniciais, assim, já entrei em favela para ver uma academia, como é que funcionava. E eu falei, cara, como é que esse cara me achou na internet e como é que ele quer automatizar isso? Então, assim, um negócio tradicional, que estava em mudança por conta da Smart Fit ter pressionado o mercado a se movimentar, as outras academias também, a Bodytech e tal. Mas como é que fala com esse gestor hoje, né? Ele está mais preparado do que aquele que você falou lá atrás? Eu não diria que ele está mais preparado, mas ele está mais alerta. Eu acho que o preparo está o mesmo. O problema é que ele abriu a portinha de eu quero ouvir. Então acho que essa mudança, quando a gente vai fazer qualquer tipo de mudança, uma mudança ela pressupõe uma crise mudança. A crise muda comportamento, mudança de comportamento gera mudança.
Então, gera uma crise, gerou estresse, o cara mudou o comportamento, essa mudança de comportamento pressupõe uma mudança. Então ele muda primeiro o comportamento para tomar novas decisões, para gerar novas mudanças. E se não tem crise, o que acontece? O cara não se sente desconfortável, e o desconforto ele mobiliza, o desconforto ele move. Então se você não ativa, e só move, e tem uma outra coisa que eu aprendi bastante, que é o seguinte: se essa crise não compromete a sobrevivência, ele também não se mobiliza. É verdade. Verdade. Então quando... mas isso é do ser humano, né? A gente é assim. Quando você compromete a sua sobrevivência, dá-se um jeito, tudo dá-se um jeito. Aí funcionam as coisas. Aí de repente, aonde não tinha tempo, passa a ter. Aonde não tinha a competência, passa a ser desenvolvida. Onde não tinha recurso, passa a encontrar. Então, ou a pessoa faz isso, ou ela entra em depressão, ela sai do mercado. Não é o negócio que sai do mercado, é a pessoa ela entra em depressão. Então hoje eu tenho contato diário com centenas de gestores e eu passo, e muitos dos que eu converso mais não são os que estão discutindo sobre as ações. Não, esses que estão discutindo sobre as ações, eles retomam para ele a rédea do negócio dele e a vontade de continuar fazendo. A conversa não é nem sobre o negócio, é sobre a pessoa, a depressão que ela está passando, da situação. Então ela precisa ser ouvida, ela precisa ser orientada, ela precisa ser mentorada, ela precisa ser direcionada para, em algum pouco tempo, ela tomar de volta as rédeas e ela toca o negócio sozinha. Então às vezes a gente olha muito para o negócio, esquece da pessoa. E a pessoa, o buraco é mais embaixo. E às vezes ele não fala que ele está mal, mas a forma com que ele aborda, a forma com que ele faz uma reclamação, o tom com que a pessoa manda um e-mail. Então, existem mensagens subliminares nesse tipo de comunicação, por exemplo, quando você está num chat, quando você olha a página que a pessoa está e o tipo de pergunta que ela fez e a forma com que ela fez, tem que entender que do lado de lá existe uma pessoa que, para ela ter superado o bloqueio dela para falar com você, ela já passou um estresse danado. Sabe aquela coisa quando você entra no telemarketing lá para reclamar lá da Vivo, qualquer empresa, que vai dizer, olha, eu já estou há 45 minutos esperando, eu já falei com não sei quem, falei não sei quem, espero que você me ajude. Então, isso, a pessoa quando ela está online, ela não faz. Mas você consegue analisar o login que ela fez anteriormente. Então, se você entende isso, você começou a entender comportamento. E aí que a gente muda drasticamente a questão dos dados, da Big Data e da Small Data. Né? A Big Data dos dados e a Small Data dos comportamentos pontuais. Então não adianta nada eu ter muita informação se essa informação eu não consigo traduzir ela na hora de tomar um café. Então eu preciso ter essa referência. Então aí você começa a desenvolver novos profissionais com novas habilidades, não necessariamente técnicas, mas sim comportamentais, e através da técnica ele consegue gerar solução. É muito louco isso. Mas assim, eu entendi que esse negócio mudou. Mas você teve historicamente, você foi um professor que dava uma sala de aula, sei lá, 30, 40 alunos no máximo, que cabe. Hoje você tem centenas e centenas de clientes, com o ICX, né, com a plataforma de educação para gestor, mas você consegue falar com eles, com todos eles. Você imagina como é que é o seu WhatsApp, por exemplo? Eu uma curiosidade mesmo, porque falar com 100 pessoas no WhatsApp. Mostra aqui, cara. Não, deixa eu escrever aluno aqui, só para você entender qual é que é. Só vou fazer o seguinte, só para você entender. Porque eu sempre me pergunto isso, assim, como isso é escalável, né? Então, assim, mas hoje você também tem uma plataforma que você disponibiliza algumas coisas online. Sim, na verdade o que acontece? As pessoas são. A gente tem que entender, todas as pessoas são assim. Todas as pessoas em todos os estágios da sua vida. Você tem um ciclo de aprendizagem. Existe uma demanda maior de atenção no começo do processo de aprendizagem e muito menor depois. Uma pessoa que você dá o suporte, atenção e atendimento no início do processo de aprendizado, que é onde ele está precisando de ajuda, você não vai ter que disponibilizar depois ao longo do tempo. Então, faz uma escala de 100%, 20% do tempo, ele está nos primeiros momentos. No aprendizado. No processo de aprendizado, porque a pessoa não sabe os caminhos, ela está insegura. E uma pessoa que ela se sente insegura, ela transmite outros sentimentos, tipo, não funciona, não serve para nada, isso aqui não dá certo, está tudo errado, eu estou meio perdida, não me senti... O sentimento de frustração é muito grande. Porém,
contato e orientações de forma certa, você faz com que esse pequeno período se transforme numa uma sensação de conquista muito grande. Porque a pessoa não sabe nada, ela estava com dificuldade, você ajudou, ela conseguiu aprender. Cara, você me tirou daqui e me colocou aqui, agora eu vou sozinho. É isso no software a gente chama de onboarding. É o onboarding, mas exatamente, mas é um processo onboarding. Um onboarding bem feito, Ele é mágico. Ele é o onboarding, é o meu onboarding. Então assim, meu onboarding a gente já finalizou as inscrições, eu estou no processo de onboarding com, sei lá, 400 pessoas. Então, o onboarding para 400 pessoas é tenso, só que assim, tem muita coisa que você escala e digitaliza, mas tem outras coisas que a pessoa precisa. Então, quando ela me manda uma mensagem, eu devolvo para ela a mensagem falando com ela. Ela precisa de uma voz, ela precisa de uma orientação. Ela não sabe. Então, se você é o mentor, se você é o professor, se você é o orientador, é o seu papel. Só que a gratidão que ela tem ao longo do tempo, ela se estende para sempre. Esse é o ponto. E assim, eu tenho uma coisa da trabalho? Não, imagina. Não. Final de semana, final de semana são escolhas. Mas o que ele compra? Quem compra o seu conteúdo é um gestor, que é um gerente de uma grande rede, ou é o dono de academia, ou é o... Hoje a gente, no portfólio são 4 produtos, tá? Na Fitness Digital. São 5 produtos na Fitness Digital, que é a minha empresa hoje, tá? A gente tem o Links 3X, que ele é um treinamento, uma metodologia de marketing digital focada no setor fitness. Ele atende academia, ele atende estúdio, ele atende escola de balé, de natação, ou seja, é um negócio do nosso setor local. Ele ensina desde o básico até a pessoa construir produtos digitais específicos para academia. Às vezes para ser core, às vezes para ser um atrativo para trazer o aluno principal. Tem um treinamento que é o IC Coordenação, que é um treinamento para coordenadores, que ele é o coordenador que sai do zero e se transforma num baita coordenador. Ali simplesmente eu coloco exatamente o que eu fiz em 3 anos de coordenação, que fez com que as equipes tinham números ridículos de presença, de participação, engajamento, envolvimento e responsabilidade do gestor, e transformam os caras, realmente eles vão para um outro patamar, tanto que os caras eles acabam virando gerentes, sócios, abrem negócio, vão para fora. É muito legal isso aí. Um outro treinamento é o Facebook Fitness, que é especificamente para Facebook, você sente bastante deficiência do Facebook nas academias, então a gente construiu um treinamento. Porque eles adquirem clientes na internet. Atração de clientes para o Facebook. Só que aí a gente entra num outro processo que é dos boots, né? Então assim, antes de todo mundo começar a falar de boot, eu estava no mercado de treinamento explicando o Autoboot, que aí é a tecnologia do Facebook para automatizar processos. Então isso é uma coisa também que eu consigo trabalhar bastante, que assim, enquanto no WhatsApp eu consigo atender talvez 1.000, 1.200 pessoas, no Boot eu consigo atender 15.000, automático. Isso é fato. Então você consegue ter um outro processo. Tem um treinamento que está entrando agora que é de marketing personal trainer, então é específico para personal trainer, que é se posicionar na internet. Não tem nada a ver com a cara do Links 3X, porque um é negócio local, um que é cliente, o outro que é visibilidade. É muito louco. E engraçado, você tocou num ponto importante agora, que é o personal trainer, né? Eu vi uma polêmica aí com aquela menina no Instagram que fazia aula assim, sem ter uma... Cara, e aquilo ali deveria servir de lição para os personal trainers, falar, cara, ela não é formada em educação física, mas ela está fazendo tudo aquilo que você deveria fazer. Você tem uma coisa disso? Sim, não? Cara, o problema é que é o seguinte, quando você é politicamente correto, você cai num processo de coisas regulamentadas. Então, é como um médico não pode falar certas coisas, ele não pode. Você conversou com o médico e falou assim, vamos fazer uma conversa? Primeira coisa que ele fala, eu não posso falar sobre isso. Foi fazer uma filmagem num consultório médico, eu não posso mostrar o paciente assim, assado. Eu não posso mostrar o procedimento assim, assado. Eu não posso fazer nada. Não posso porque eu posso ser punido pelo CRM. É isso. É verdade. Só que aí você vai lá na Globo, você vai lá na Record, você vai lá nas grandes mídias, e você vê o médico fazendo a aplicação no mês. O dermatologista, ele não pode fazer isso. Ele não pode, só que no dia seguinte ele está com o consultório cheio, mas ele junto com o consultório cheio ele está no processo. Então o cara está disposto a pagar o preço ou não. Verdade. Entendeu? Então assim, eu acho que quando você pega o blogueiro, quando você pega as musas fitness e tal, na verdade elas são os objetos de desejo das pessoas, visualmente falando. Ela fala o que a pessoa quer ouvir. Você não gostaria que todo mundo falasse, mesmo que não seja verdade, você tá bonitão, você é bonitinho. Eu não estou falando a verdade, estou falando que você quer ouvir. E elas falam isso.
e as pessoas se sentem confortáveis, as pessoas estão de saco cheio de receber não pode isso, não pode aquilo. Então, quando ela encontra alguém que fala coisas que ela gosta, é muito mais confortável, é mais gostoso. Mas eu acho que assim, o ponto que eu coloquei é mais assim, você de certa forma, com um produto como esse, do personal trainer, vai ajudar caras muito bem qualificados, muito bem formados. Assim, eu tenho isso em casa, minha esposa também é educadora física. E ela já tem uma cabeça mais aberta do que o mercado, mas a maioria não sabe fazer marketing, a maioria nem sabe como que atingir. Acho que tem personal trainer que não sabe nem como que ele vai dar a aula para mais de 10 pessoas. Não sabe. Mas não tem como você saber um negócio, Rodrigo, se o cara passa das 6 às 10 da noite dando aula, cara. Então qual que é a solução para isso? Ele fazer um negócio online? Talvez oferecer o serviço online, mas aí ele já não tem a manha. Então ele vai se sentindo inseguro e vai migrando para onde está a segurança. Todo mundo faz isso, vai migrando onde está a segurança, entendeu? Então, eu falo muito, tem alguns amigos meus que estão de fora, né? Então eu oriento muito personal do exterior, que com ferramenta que a gente tem aqui no Brasil, para fazer a prescrição online. Então assim, os caras ainda entendem que a prescrição online é montar uma planilha e mandar para a internet. Ele não entendeu que ele pode ser uma academia online, ele não entendeu isso. E aí ele escala. Então assim, tem um personal na Indonésia que ele cobra $100 por aluno por mês. Ele não sai de casa fazendo a prescrição. E é maluco assim, cara. Maluco, né? Entendeu? E aí, quando ele está fora, ele prescreve em inglês, ele prescreve para o mundo todo. Agora, assim, falando um pouco de futuro, você acredita que o modelo da academia tradicional de ter um professor, ter uma sala com 40 pessoas fazendo bike, fazendo uma ginástica, ela vai migrar para um digital, onde uma pessoa seja mais estruturada e consiga dar aula para 1.000, sei lá, 1 milhão de pessoas? Eu acho que eu não acho que uma coisa substitui a outra. Isso eu tenho total clareza, porque não se substitui, você vai adicionar outras formas. Então, por exemplo, quando eu estava lá em Portugal, quando eu postei isso aí, a pessoa ficou revoltada. Mas tinham lá 2 alunas fazendo uma aula no virtual. Tinha um telão, a melhor professora de bodypump do mundo dando aula, elas fazendo a aula, uma num canto, outra no outro canto, era, sei lá, 2 da tarde, a academia estava vazia e tinha lá 2 alunas fazendo aula. Mas também a aula está vazia. Pois é, mas a academia normalmente esse horário está vazia, nada. Só que ele não tem esse cliente para ir lá. Então, óbvio que você vai ter momentos em que você vai automatizar a sua sala. E você tem que fazer isso, porque imagina, eu contrato você, pago R$50 hora aula, para você estar numa sala pagando para atender 2 clientes, cara, não dá mais pagar 50, eu vou te pagar 5. Puta, 5 eu não trabalho. Então mantém os alunos. Então, você tem que ter esse equilíbrio, são produtos e serviços que você tem na prateleira. Entendeu? Então, assim, eu não acho que uma coisa vai substituir a outra, mas eu acho que, por exemplo, se eu tivesse uma sala de bike, por exemplo, eu teria uma puta sala, a melhor sala de bike, desse tamanho desse escritório, um pequeno estúdio, com baita do streaming ferrado, em que eu daria aula por streaming. Então eu teria lá o cara que está pagando $100 aqui dentro, mas ele também pode comprar o ticket para fazer na casa dele. E sei lá, eu venderia rolo, venderia bike, faria parceria com as pessoas comprar bike que tem em casa. Por quê? Porque não tem fronteira, você tem tecnologia, basta você começar a entender se você, não só se o negócio funciona ou não, as pessoas perguntam muito, o negócio funciona ou não? A pergunta que eu sempre faço é, você tem energia para fazer o negócio funcionar ou não? Então, está muito mais no esforço de fazer o negócio acontecer da alavancagem, que dá muito trabalho, do que falar não funciona. Agora, se você rodou Portugal, você vai sempre nas listas fora do Brasil e tal, eu queria que você me contasse um caso brasileiro de algum empreendedor do ramo fitness que não estivesse nas grandes redes, esquece esses caras que todo mundo já conhece, mas fala, esse cara me surpreendeu. Esse cara, eu fui na academia dele, a academia dele é moderna, eu não tinha esse cara no mapa e ele me surpreendeu em todos os aspectos, assim. Deve ter bastante. Tem bastante, eu acho que tem alguns, vou passar rapidamente, tá? Eu fiz até um workshop agora recentemente e teve alguns estudos de caso. Um deles, curioso, mas é muito interessante isso, porque que é o Fernando Brancati, inclusive ele é cliente,
A gente estava falando dele, eu falei assim, putz, eu acho que é legal, porque é um caso muito específico, porque é um cara que, quando eu falei com ele há um ano, ele é o cara da depressão, ele é o cara que tinha fechado a academia, ele é o cara que viu a academia ser fechada por oficial de justiça, carregar equipamento, ele falando isso é um negócio que você, puta meu, não é possível. Dá uma arrepiada. Ele conta do dia seguinte, que ele estava tomando café da manhã com a mulher dele, um sentado um lado do outro, aquele silêncio terrível, né? Do tipo, morreu, né? E deu a volta por cima, mesmo tendo uma academia, que é uma academia em cima de um açougue, uma academia aqui numa cidade super pobre, no meio da comunidade, no meio da periferia. Então ele construiu com pequenas ações que não tem luxo, pequenas ações que não tem macro investimentos, mas entendendo como é que funciona a cabeça do consumidor. É um consumidor que não quer que tome o limite do cartão de crédito. É um consumidor que quer uma modalidade específica com um cara muito bom. É um consumidor que está escolhendo não sei o que lá. É um consumidor que gosta de conexões. É um consumidor que gosta de alguns serviços agregados. Então ele começou a criar uma série de pequenos serviços que mudou o jogo dele. Então ele virou de ponta cabeça academia. Então tem o Corvo. O Fernando ele tem uma característica, ele é um cara que aguenta porrada. Esse é o empreendedor que normalmente vai... Aguenta porrada, entendeu? Assim, ele é um dos caras das 2 da manhã. É um cara das 2 da manhã. O que você acha disso? Porra, o cara às 2 da manhã, o cara tá trabalhando no negócio, pensando, né, cara? Fazendo uma coisa que eu expliquei pra ele como tinha que fazer. Ele vai lá e faz. Como é que eu não vou falar com ele? E aí a gente pega e faz. Aí tem, por exemplo, também o Corvo, que é um outro gestor que também, a academia estava quebrada, entendeu a tendência, ele tinha a academia dele era toda divisória de repartição pública, sabe? Uma área de artes marciais com divisória, assim, mano. Mas ele entendeu que as pessoas elas querem o conceito, né, o que a gente estava falando muito sobre o conceito boutique, onde as pessoas querem uma experiência mais densa, mais completa, mais real. Ele pegou e trocou todas as divisórias por alambrado preto, tipo, só de mudar isso daí já mudou tudo. Ele montou o ringue, mudou as cores do ringue, colocou uma luz em cima do ringue, ou seja, começou a criar uma série de detalhes, nuances que você vai personalizando a experiência da pessoa. Então ele transformou o negócio que era uma área de lutas, aquelas áreas de lutas só com homens e tal. Anos 80. Os 80, numa boutique de artes marciais, onde 43% de alunos são mulheres. Como é que chama essa academia? A Fit Class. Nós conhecemos também. Então, é um cara que também utiliza disso para conseguir fazer o que... case bom. O que acontece é que, assim, as pessoas elas falam que a pessoa da periferia, a pessoa mais humilde, ela não tem cartão de crédito. Ela não tem crédito, ela tem cartão de crédito. Então ela é mais fácil uma pessoa com cartão de crédito mais apertado que compra a academia e fala eu quero, e ela vai se comprometer todo mês, porque o nome dela é muito importante. Sim. O nome dela é muito importante. Isso é fato. A periferia ela tem um movimento diferente. É diferente. Então assim, é capaz a pessoa pegar um cartão de crédito só para pagar isso. Esse é o cartão de crédito da academia. Como tem o cartão de crédito da Pernambucanas, como tem o cartão de crédito da CA. Então ele começa a entender desse jeito. Então não sei se existe ou não, de repente é uma ideia. Você tem um cartão de crédito Vindi. Que você tem a marquinha, ó, se o cara não tem cartão de crédito, toma isso aqui, dá isso aqui pra ele. Não tem muito cartão de crédito pré-pago. Então assim, você tem possibilidades, você tem muita possibilidade. Eu acho que não tem como hoje você não migrar para outros consumos, olhar para o consumo do consumidor, não dá. Agora, você se tornou um educador mesmo, né? Você passou, você foi um educador físico, deu aula de oração, foi na musculação, deu aula de ginástica bastante por conta do programa da Body, né? E agora você está entrando um pouco mais na educação da gestão do dono de uma academia, do gestor fitness, né? Mas qual que é a principal dica que você dá e uma coisa que você vê recorrente no mercado? Esse cara está cometendo o mesmo erro e não vai dar certo por conta disso. Eu imagino que você, com essas centenas de academias, fala, putz, é o problema clássico, é o erro clássico. Esperar demais. Esperar. Tipo, você está falando de esperar o aluno entrar na academia e fazer matrícula.
vamos ver se vai funcionar esse negócio aí para eu fazer? Putz, esse negócio aí de educação online, será que funciona? Vamos ver se vai funcionar. Esse negócio aí de low cost não funciona, vamos ver, não vai pegar, vai ser modinha. Esse negócio de balé fitness não funciona. Esse crossfit é modinha, não funciona. Ou seja, você tem uma arrogância e esperar as coisas acontecerem e depois só que depois você come pão requentado. Não testar, né? Então o que acontece? Tudo vai ser assim. Acho que essa é a cabeça que tem que mudar. Tudo é moda. É verdade. Tudo é moda. O pilar parece que foi moda. Não, mas assim, tudo é moda. Começa como moda, se estabiliza ou quebra. Mas se começou, entra, surfa e faz o que você quiser depois com ele. Mas não espera subir, cair e depois você ser retardatário para começar a fazer. Então, eu vejo hoje, muito que assim, eu marco todas, quando as pessoas, eu coloco elas no WhatsApp, elas me mandam uma mensagem, né? elas salvam o meu número, me mandam uma mensagem e me falam de onde elas são. Então eu vou estar guiando tudo. Então tem gente que está na minha lista que recebe conteúdo há 2 anos, que não se matriculou na primeira turma, que não se matriculou na terceira, está se matriculando na quarta, ou seja, demorou 2 anos para entender que tipo, funciona, eu preciso. Então as oportunidades elas passam na sua frente o tempo todo, Só que o cara não consegue, ele não tem, como ele está enfurnado, aí que começa a entender, né? Quando eu estou enfurnado na operação, onde eu estou tendo que trabalhar com processos burocráticos, amarrados, arcaicos, que não tem mais necessidade de serem manuais, eles poderiam ser automatizados, o cara não consegue enxergar a oportunidade. Então, não tem conversa. Tem um lance que é muito interessante, né? Então, por exemplo, nessa rodada, nessa turma, a gente não trabalhou com boleto. E eu não trabalhei com recorrência, não trabalhei com nada. Eu trabalhei com um método de pagamento. Por um motivo. Eu teria tido muito mais vendas, eu teria tido muito mais clientes se eu tivesse aberto outros métodos. Porém, se eu tivesse aberto outros métodos, eu ia precisar de pelo menos 1 ou 2 pessoas para trabalhar com inadimplência. Eu não quero 1 ou 2 pessoas trabalhando com algo não gerador de crescimento, e sim tapador de buraco. Então, quando você inverte isso aí, por que eu vou colocar 2 pessoas para ligar para quem não está pagando, versus eu ter 2 pessoas para ligar para o cliente pagador que precisa de orientação para crescer mais? É se dedicar para quem já está... Para dedicar para o resultado. Entendeu? Dedicar para o resultado. Então, às vezes a gente perde muito tempo no nosso negócio trabalhando com coisas que não são geradoras de resultado. Ao contrário, a gente gasta muito mais tempo com quem nos dá mais trabalho do que quem nos traz mais resultado. Então, quando você entende essa conta e você faz a sua escolha que dói. E é tão difícil falar não, né? Opa, dói. Fazer o quê? Mas dói. Só que assim, é a mesma coisa do tipo da pessoa que no onboard recebe atenção, versus depois ela não precisa mais de atenção, porque ela consegue andar sozinha. E se eu fazer isso, dói. Só que esse processo da implantação, processo da aquisição, do onboard, ele é mais importante do que a renovação. Então as pessoas elas dão... A atenção que você dá normalmente numa renovação de um plano deveria ser dada no começo dele. Entendi. Então aqui no final a pessoa liga 2 ou 3 ou 4 vezes. Aqui no começo ela fechou o contrato, tchau, pica-pau. Entendeu? Então assim, inverte, coloca os contatos que você tem aqui pra cá e os que você tem aqui você não vai precisar ao longo do tempo, você distribui ao longo do tempo. Agora assim, sua visão, você tem uma visão muito boa de negócio, e eu vejo os vídeos e tal. O que é o futuro para esses caras? Qual vai ser o futuro do home fitness? Do segmento, das academias, do personal trainer? O que você enxerga que ninguém olhou ainda e fala, cara, isso vai ser uma aposta, e isso é a minha aposta como futuro, né? Porque as coisas estão mudando muito rápido e assim, às vezes nem a gente consegue acompanhar essa mudança, né? Eu não tenho dúvidas quanto a isso que tem a ver com excelência na entrega. Excelência na entrega, em todos os aspectos. Não vai sobreviver o médio. Não vai sobreviver o cara que faz o feijão com arroz. Não é o feijão com arroz. O feijão com arroz ele vai sobreviver se ele for um feijão com arroz bem feito. Mas o cara que, por exemplo, eu tenho uma sala, vou por exemplo
essa sala, a gente está numa sala. Essa sala que está suja, essa sala que está com o piso, ele não precisa ser um piso moderno, mas ele tem que estar impecável, limpo. A parede, ela não precisa ser de diamante, mas ela precisa estar arrumada. A iluminação não precisa ser de neon LED, mas ela tem que estar com todas as luzes funcionando. As esteiras não precisam ser, sei lá, as high-end da tecnologia da Life, mas as que forem, elas têm que estar funcionando impecavelmente, limpas impecavelmente. O professor não precisa ser o professor mais bonito, mais fortão, melhor, mas ele tem que estar completamente, tem que ter uma técnica perfeita, ele tem que ter um atendimento exemplar, ou seja, não vai mais, o cliente não vai suportar a mediocridade, ele já não suporta. Isso é fato. Ele já não suporta, só que hoje, às vezes ele ainda não tem uma opção. Então, a Smart ela foi responsável por muitas revoluções, né? Eu falo muito isso daí tanto para o Edgar quanto para o Soleira, porque é o seguinte, ela fez com que aquela pessoa que tinha um padrão baixo de qualidade, que ela aceitava qualquer ela coisa. aceitava, esse é o ponto, né, cara? Ela não admite mais. Então, enquanto você não tem comparativo, acabou. Então, por exemplo, eu poderia beber a mesma história, vamos pensar num copo d'água, um simples copo d'água. A gente sempre tomou copo d'água num copinho de plástico molinho. Aí você toma água no copo de cristal. Você mudou o padrão e referência daquela pessoa. Antes, ela no mesmo custo. Ela não reclamava do copinho de plástico. Agora ela já começa a reclamar. Todo mundo gosta de coisa boa, né? Então, esse é o ponto. As pessoas gostam de coisa boa. Então tem muita gente que me pergunta. Isso é uma coisa que eu pergunto para as pessoas, porque tem um lance muito de reflexão. Quando a gente fala do educador e tal, existe um processo. O melhor processo de aprendizagem para o adulto é andragogia. O que é andragogia? É método de ensino onde você trabalha perguntas e a pessoa busca as respostas, ela aprende pelas respostas que ela constrói, tá? Tem uma academia aqui, uma loja está abrindo, não sei o que lá, e eu tô com a minha academia aqui do lado, eu tô com medo de perder aluno, não sei o que, e começa aquela ladainha toda, e eu pergunto algumas coisas que eu quero que a pessoa pergunte. Pessoal, vou te perguntar algumas coisas que eu quero que você reflita. A sua academia é linda? Os seus professores são sensacionais? Você é apaixonado pelo seu time? O seu time é apaixonado por você? Se você tivesse que sair da sua academia, se você tivesse demitido todos os seus professores, você contrataria algum deles de novo? Se eu perguntasse para os seus professores se eles gostam de você, o que eles diriam? Se você tivesse que escolher entre a sua academia e essa que está abrindo, qual você escolheria para treinar essas duas funções ao mesmo preço? Não sei. São perguntas duras, hein, cara? São perguntas duras, só que é verdade. É uma construção da própria resposta que ele já sabe, na verdade. Mas quando alguém pergunta para ele fala, putz, tem razão. É um choque. E assim, agora com essas respostas, você organiza o seu negócio e pensa se você tem que pensar no teu concorrente que está chegando ou no cliente que você tem. Porque o olhar dele é muito maior para quem está ao lado e de fora do que para quem está dentro. É aquela coisa da grama do vizinho. Puta, aquela grama tá um pouquinho mais verde que a minha e tal, né? Ele sabe tudo da outra, mas ele não sabe da academia dele. Isso é fato. Então isso daí é uma coisa que também eu acho que não tem como. Então a excelência na entrega e o foco no teu próprio cliente, né? Entregar a experiência que o teu cliente precisa de forma mais plena possível. O mais pleno possível. Se ele fizer isso daí, ele vai continuar no mercado. Mas o mercado não vai suportar o mediano, né? Não é nem o mediano. E assim, é muito importante que o mediano não é uma academia média. Não, é o atendimento. É o serviço, a entrega, fazer de qualquer jeito. Essa história do dono que ele tem uma academia e tem mais 800 negócios, não está lá, não tem presença. É o cara que só vai pegar o recorde. Vai fechar a academia, ver como é que foi. Esse mercado não está mais profissional. Porque as pessoas elas não sentem a paixão lá presente. Cara, muito bom. Cara, é um prazer ser você aqui. Acho que tem conversa aqui pra fazer outros vídeos aqui. E você sabe que você são nossos parceiros, você é parceiro, cliente, e a gente ajuda você. Obrigado.